Olá, olá! Como tá todo mundo aí? Tudo bem? Vamos começar o nosso bate-papo? Bom, me chamo Cristiano Pena, sou o CEO e fundador do Bbook, um RMS, um software que analisa gestão, analisa dados, né? E vim aqui para a gente bater esse papo sobre Revenue Management na prática. O que é Revenue Management e o que esse webinar pretende, né? A gente não quer aqui, longe desse webinar, ser um curso para poder trazer para vocês exatamente o que é o Revenue Management, ou simplesmente vocês vão sair daqui como RMs extremamente especializados. Não, é um bate-papo de meia hora onde a gente vai discutir conceitos e entender por que o RM é tão importante para a hotelaria e o que faz sentido no RM, né? Por que esse método é tão importante e onde que ele se aplica, né? Como eu disse, a gente tem um sistema, né? Eu sou fundador do Bbook, temos aqui uma equipe e a gente automatiza análises empresariais, a gente automatiza análises dos hotéis para poder aumentar o resultado do hotel. E é isso que RM tem a ver, né? RM, na essência, ele é faturamento. E aí, é muito bom a gente entender nesse conceito de que o método, enquanto método RM, sim, ele faz você faturar mais. Ele faz o seu hotel faturar mais. Só que ele é um método, ele é uma ferramenta, né? Ele tem processos, né? Ele tem recursos necessários para que seja aplicado. Um desses recursos é a parte analítica. A parte analítica, como método, é fundamental no Revenue. Então, se você não tem um PMS, não tem um gerenciador de propriedade, é muito difícil você aplicar o método de RM, porque RM basicamente é um processo terciário de controle. É um processo pelo qual vocês vão analisar a demanda e, a partir dessa demanda, vão tomar uma série de decisões relativa a preço. E um processo pelo qual vocês vão analisar os seus clientes, e aí quando a gente fala clientes, a gente tem que segmentar clientes em B2B e B2C, que é o tal do B2B, B2C, que é o Business to Business e Business to Consumer. Lembrando que você tem dois tipos de cliente no seu hotel, pousada ou rede hoteleira. Você tem aquele que compra direto e aquele que compra por intermediário. Quando a gente está falando do que compra por intermediário, é business to business, B2B. Existe um intermediário entre você e o cliente, então esse intermediário vira também seu cliente. Só que é uma empresa, é uma CVC, é uma Booking, é um hotel urbano, enfim, Expedia, Decolar, os TMCs da vida, que são muito importantes para o corporativo, e etc, etc. E quando a gente fala do B2C, a gente está falando do Business to Customer. E quando a gente está falando de consumidor direto, a gente está falando de uma venda direta. Por que isso é importante no Revenue, no método do Revenue? Porque assim como entender a sua demanda, você precisa também entender o relacionamento e a sua distribuição online, tá? Alguns hotéis variam de 10% de venda direta a 70% de venda direta. Cristiano, mas isso tem a ver com o público corporativo? Tem. Isso tem a ver com o público corporativo. Mas isso tem a ver com o segmento de luxo no lazer? Sim, isso tem a ver com o segmento de luxo no lazer, mas perceba, isso tudo é análise. Você tem que entender o comportamento da sua demanda, entender dos seus clientes, sejam eles clientes de negócio, né, agentes, operadoras, TMCs e companhia limitada, ou seja, eles clientes de venda direta. Cada um tem um comportamento diferente, cada um tem um relacionamento diferente, né? E é isso que a gente vai debater aqui hoje, entender nessas duas áreas do Revenue, como que é importante o tratamento disso dentro da sua estrutura. Tá? E eu vou estar sempre chamando atenção para esses dois pontos aqui dentro do nosso bate-papo. Tá? E a primeira coisa que a gente tem que falar disso tudo, o que interessa é que você, na hotelaria, você trata de um
Simples indicador. O que você vende? No inglês veio o termo Room Night, ou RN, quando está lá dentro do B-Book, lá que você vê lá aquelas telinhas, RN. O que é RN? Room Night. Também no português a gente chama de diária, né? Reservas. Só que a reserva, ela pode ter 1, 2, 3, 4 diárias. 1, 2, 3, 4 room nights. E esse é um ponto importante em entender, né? E por que a gente busca tratar como room night e não como diária? Porque no português, quando você fala de diária, confunde com o valor do quarto, com a tarifa do quarto, com a diária média. Então a gente prefere tratar como room night. E por que esse conceito desse KPI é tão importante? Porque o hotel, ele vive de vender diária, ele vive de vender room night. Ah, mas tem alimentos e bebidas? Tem, mas um hotel sem hóspede não tem café da manhã, não tem restaurante, não tem jantar, né? Então, enfim, o produto, o serviço proposto é a diária. Ela pode ser de 24 horas, ela pode ser de 22 horas, ela pode ser de 6 horas, né? Mas é uma diária, é um room night. Enfim, vamos lá, pode ter outras denominações, etc, 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 mas o fato é que o hotel vive disso. E o hotel tem disso uma venda futura. Ó, quando eu falo de futuro, a gente está falando de tempo. Então, a base analítica do método Revenue Management ou gestão de receitas, principalmente para a hotelaria, tem a ver com a relação do room night com o tempo. Isso é muito importante você entender, porque a sua demanda ela é analisada também de acordo com o tempo. Ah, Cristiano, mas eu estou falando de demanda por conta de oportunidade, por não a reserva consolidada. Ok, aí você já está indo nas room nights potenciais que você converte ou não converte, você vai ter uma taxa de conversão, mas ainda assim, isso é no futuro. Ah, Cristiano, mas tem o alquinho, o cara bate lá no meu balcão e vai fazer a reserva. Ok, isso aí é o D0 do check-in, né? Mas do D0 até o D45, até o D60, até o D120, você tem oportunidades sendo geradas, seja no seu motor de reserva, seja no seu telefone, seja nos seus clientes B2B, nos agentes, nas operadoras. E isso tem a ver com o método de revenue. Quanto realmente de reservas você está coletando e para quando? É uma primeira pergunta. E aí, a gente tem que entender também, além do conceito de entender room nights, em qual período e para quando, por quê? Todo hotel é feito de unidades habitacionais e você vende reservas, certo? Você vende room nights, certo? Você tem um monte de unidades habitacionais, um monte de UHs e você vende reservas. Algumas características segmentadas, por exemplo, corporativo. A janela de reservas média, ou também chamada de booking window, ela pode ser de 5 dias até 15 dias. É dilatado uma janela de reserva de 15 dias para o segmento corporativo. Provavelmente esse hotel ele está num destino que tem alguma característica de lazer também. Ele tem predominância de corporativo, mas ele está no destino de predominância de lazer, como por exemplo Florianópolis, Salvador, Natal. Você tem essa característica muito real nos hotéis, né? Você tem hóspedes indo curtir lazer e tem hóspedes indo curtir corporativo. Então você dilata um pouco a janela de reservas. Perceba, isso é análise de demanda. Bom, nos hóspedes de lazer, você tem uma característica média de janela de hospedagem, né, de booking window, como é no inglês o termo, né, desse indicador de performance chave, desse KPI, por volta de 30 dias. 32, 28, enfim. Só que quando você pega o all inclusive no lazer, ele começa a ter uma dilatação muito maior, 40, 45. Repare, uma família para se programar aí para um resort all inclusive, ele vai se programar com uma maior antecedência. Então, a média vai lá para 45. Quando você pega a antecedência das operadoras, você vai para 40, 50, às vezes 60 dias de janela média. Olha, que eu já não estou falando mais do seu hotel.
Estou falando da janela de reservas para um determinado canal, para um determinado cliente chamado operadoras. E você pode ter janelas diferenciadas entre operadoras. Repara como é analítico o método. Você tem que estar analisando o canal, a demanda por canal. Mas a demanda de quê? De venda das suas unidades habitacionais, dos apartamentos que você tem, das X categorias que você tem, em relação ao tempo e em relação ao cliente, caracterizando essa demanda por, primeiro item, o ritmo que você está vendendo, primeiro KPI, o ritmo que você está vendendo, que também é chamado de pace, essas unidades habitacionais, as suas diárias de cada unidade habitacional, qual é também a coleta que você está tendo, né, em relação aos dias anteriores. Se para aquela data de hospedagem você está vendendo no D-3 mais do que no D-15, ou no D-20, ou no D-7, ou no D-1. A coleta também chamada de pick-up. E a janela de reservas. Por que a janela de reservas ela é tão importante? Por que a Booking Window é tão importante? Para você entender a procura das suas unidades habitacionais para quando está sendo. Porque se você tem uma determinada janela mais aquecida da demanda, você precisa ter uma precificação mais precisa naquela janela, certo? E vamos aprofundar um pouco mais nessa introdução desses conceitos, desses 3 KPIs que eu trouxe, relacionados com a medida Room Night e a dimensão tempo, né? Um hotel, qual que é a complexidade disso tudo? Um hotel com 50 unidades habitacionais, não vou nem entrar no mérito, a gente tem cliente de 10 apartamentos que o cara tem 4 categorias. A gente tem cliente de 280 apartamentos que o cara tem 2 categorias. Enfim, 40 apartamentos com 8 categorias. Teve um cliente na Chapada Diamantina, 22 apartamentos, ele tinha 16 categorias. Eu não vou entrar no mérito de categoria aqui agora. Vamos falar de 50 UHs, até porque fica uma dica. Por que vocês acham que a Accor ela muda de categoria e muda de marca? Se você quer uma categoria, você tem o Ibis Budget. Se você quer outra categoria, você tem o Ibis. Se você quer outra categoria, você tem o Mercury, Softel, e aí vai. Quer dizer, é muito mais fácil você direcionar a qualidade da hospitalidade por marca com um prédio com uma categoria única. Quer dizer, a qualidade dos serviços é agregada àquele tipo de categoria. Numa outra marca, a qualidade de serviço é agregada à categoria. Mas, por falar em hospitalidade, serviço e valor agregado, a gente vai deixar para um próximo webinar. Onde eu até vou deixar uma dica aqui para vocês, que essa série de webinars que a gente começa hoje, eu vou chamar vários amigos para estar junto da gente, tá? Fique tranquilo. A gente vai estruturar vários outros, com vários outros conteúdos, e vai ser muito legal. Eu conto com a presença de todos vocês aí, junto da gente nesses webinars. Tá legal? Vamos voltar aqui. A complexidade dessa análise e a importância dessa análise de demanda e produção de room nights ao longo do tempo, tá? Um hotel com 50 OHs, vamos parar para pensar, o cara tem 50 OHs, dependendo das categorias. Em um ano de 365 dias, ele tem por volta de 18.250 room nights à venda. Faz sentido para vocês que esse número é um número assim extremamente alto? É um número muito elevado de room nights. 18.250 room nights, 50 apartamentos. Então eu paro para pensar em um hotel de 380 apartamentos. Tem uma infinidade de quartos à venda, de diárias à venda por ano. No dia 1º de janeiro de todo ano, esse hotel de 50 apartamentos, ele tem 18.250 room nights. Um hotel de 10 apartamentos, uma pousada de 10 apartamentos, 3.650 room nights à venda. Ou seja, hotelaria, ela é um negócio de serviço que tem margem, mas ao mesmo tempo também ela é um negócio de giro. Volto a dizer, uma pousada com 10 apartamentos tem 3.650
Room Nights. Agora a gente já, todo mundo dentro do conceito, né? Dentro desse indicador, desse KPI, dessa nomenclatura, tem uma pousada de 10 apartamentos, 3.650 room nights para vender por ano. Todo dia primeiro, ela já vira o ano com isso tudo para vender. Claro, a gente já ouviu falar de room nights ao longo do tempo. Dia 1º de janeiro ela já vendeu. Quanto ela já vendeu? Isso aqui é importante entender. Né? E eu não vou nem entrar no detalhe de que venda de hotelaria não é para aquele cliente que passa na porta. Né? É um cliente que está em outra cidade, é um cliente que está em outro destino, não é igual varejo, que com a porta aberta ele vai passar e vai comprar. Bom, isso é um outro webinar, é um outro assunto para a gente bater um papo na sequência, inclusive com um colega nosso aqui do Bbook sobre distribuição online. Mas agora vamos voltar no conceito aqui do método de Revenue Management e a prática dele. Né? Quando a gente fala de 18.250 room nights e a gente volta para essa questão do corporativo e do lazer, né? A janela do corporativo, a gente já sabe, a gente já conversou aqui, ela é muito encurtada. Né? Corporativo, um hotel, ele amanhece com 20% de ocupação, quando é no final do dia ele está com 90% de ocupação. Né? Tenha 50 UHs, tenha 150 UHs. Qual que é a diferença disso? É que 10% da ocupação dele, no de 50 UHs, são 5 room nights. No de 150, que tem um inventário de 150 UHs, são 15 room nights, 10% da ocupação. Então, a janela de reservas, ela é muito importante você entender quando que o seu hotel está realmente sendo demandado, né? Para quando a sua demanda está aquecida, ou seja, venda futura é um conceito que a gente já falou, um conceito que a gente já está entendendo, é um conceito que a gente já domina. Se o seu hotel, vamos voltar aos 50 UHs com 18 mil no ano de room nights à venda, se o seu hotel tem 50% de ocupação ano, esse número pode parecer um número bom para alguns, assim como também pode parecer um número ruim para outros. É uma pousada de 20 apartamentos, 7.300 room nights ano. Bom, 50% de ocupação, independente de ser um número bom ou ruim, que eu tenho uma frase que eu falo que estratégia, isso tem tudo a ver com revenue, porque quando você está dentro de uma análise empresarial, o próximo passo é definir ações, e isso faz parte de um plano tático dentro de uma visão estratégica, né? Estratégia, não existe a ruim, existe aquela que deu resultado, existe aquela que não deu resultado. Então, para muitos, 50% de ocupação pode parecer bom. 50% de ocupação naquele ambiente, naquele cenário, naquele inventário de 50 UHs, em um ano, significa que você vendeu 9.125 room nights, não é isso? Lembra aquela metáfora, aquela coisa da ótica do copo meio cheio, meio vazio? Para alguns, o copo pode estar meio cheio, não pode? Para outros, o copo pode estar meio vazio, não pode? Mas o fato é o seguinte, quando você tem 50% de ocupação ano, tá? Você tem que lembrar que você vendeu 50% do seu inventário, mas você perdeu também 50% do seu inventário. O que significa isso? Com uma diária média, uma daily rate, né? Por isso que a sigla é DR, uma diária média, né, de R$200 com 50% de ocupação, significa que você perdeu R$1.825.000 no ano. 50% da sua ocupação a uma diária média de R$200 significa R$1.825.000 em um ano. Gente, é fato, tá? É dinheiro voando pela janela, né? Batendo asa. Perdeu, já era. Só no ano seguinte. Então, eu costumo dizer o seguinte: numa economia de giro, né, onde você tem muito produto para vender, muito room night para vender no ano,
quanto melhor você se apropriar dessa análise e tomar as decisões corretas, o seu resultado vai ser melhor. Então, a melhor estratégia é qual? Aquela que melhora o resultado do meu hotel. E revenue é isso. Revenue é você trazer resultado, entregar o preço certo para a pessoa certa na hora certa. E parte de um primeiro conceito. Lembrando que se você vende 50% do seu negócio, os outros 50% você perdeu. Action. Então, 100% é importante? Não. 100% também, por vários motivos, é você perder dinheiro. Para começar, se você, numa janela de hospedagem de 30 dias, se com 40 dias o seu hotel já está 100%, você perdeu dinheiro. Porque você poderia estar vendendo melhor as suas últimas unidades próximo ao D0, a data do check-in, né? Ou seja, você, o que a gente chama de você rifou, você liquidou o seu inventário. E ao mesmo tempo, se você chegar muito próximo da data de check-in do D0, você provavelmente também está com preço muito alto e está perdendo antecipação de recursos. Afinal, hotelaria trabalha também com reservas antecipadas e você pode ter alguma política de pagamento antecipado, né? Então, enfim, nenhum nem tão outro. Lembra estratégia? Estratégia é aquela que dá mais resultado. A melhor estratégia é aquela que dá mais resultado. E o fato é que com 50% você perde 50% do seu inventário. 70% é legal? 80%. 90%. 60%. Enfim, isso vai partir do ponto primordial da sua análise de recurso, do seu budget, do seu orçamento. E aí o B-Book tem também uma outra oportunidade de a gente discutir muito sobre orçamento hoteleiro, como é que a gente cria o orçamento hoteleiro, como é que a gente avança no orçamento hoteleiro. Enfim, para consolidar, RM é um método de faturar mais e parar de perder dinheiro. Tá? Se a sua meta vai ser 60% de ocupação, 70% de ocupação, 80% de ocupação, isso aí não vem ao fato. O que importa é que você precisa parar de perder dinheiro e ganhar mais dinheiro. Você está falando conosco. Você está falando com o B-Book, você está falando com inteligência empresarial, você está falando com revenue management, né? Com um método que é analítico, um método que vai sempre estar monitorando e analisando a sua coleta de room nights em relação, definindo um ritmo em relação ao tempo, né? A medida room night em relação à dimensão tempo e sobre várias óticas. A ótica do ritmo de reservas, a ótica da coleta de reservas, a ótica da janela de reservas, considerando sempre a diária média e a sua ocupação para o período, que é uma relação que vai definir o RevPAR, que é a receita por apartamento disponível, que é uma relação entre uma das maneiras de calcular o RevPAR, é você fazer uma correlação direta entre ocupação e diária média. Enfim, é muito importante você ter uma noção da sua disponibilidade de quartos ao longo do tempo, visualizando a coleta, o ritmo e a janela de hospedagem. É também importante você ter a noção do seu mercado e da sua concorrência, né? Porque se você não é a Coca-Cola do mercado, se você não é o número 1 no TripAdvisor ou na Booking, em relação à sua reputação de marca, você precisa ficar de olho na sua concorrência, porque tem alguém considerado pelos clientes melhor que você, tem uma reputação maior que você, provavelmente um NPS maior que o seu, e aí você precisa acompanhar ele, porque não adianta também você rifar e não conquistar melhores diárias médias, melhor faturamento próximo à data de hospedagem. E, ao mesmo tempo, também não adianta você se achar a Coca-Cola, a cocada do pedaço, né? A Coca-Cola do pedaço, e colocar seu preço lá em cima e o seu mercado vender, e você, no final, ter... Esse é o maior erro de estratégia de tarifas, né? Você ter que rifar no final do período, depois da sua janela de reservas, né? Pós-janela de reservas. Enfim, então é muito importante você acompanhar o ritmo, a janela, o mercado, a coleta. E como é que a gente faz isso? Vamos para a prática? Vamos praticar agora, né? Todo o histórico de hotel, e aqui eu vou falar muito de histórico, porque análise empresarial tem a ver com o histórico dos dados, tem a ver com comparação de períodos, né? Mais de um ano, se possível, melhor. Mas é possível fazer também, já tirando uma dúvida, né, que é recorrente, de hotéis que estão iniciando, né, discricionários. A gente consegue realizar isso
o método em hotéis que estão começando e não têm seu histórico. É claro, isso precisa de uma experiência, né? Assim como nós temos vários RM sêniores dentro do Bbook e que podem perfeitamente ajudar aqueles hotéis que estão começando a traçar a estratégia mais coerente com seu destino, com seu mercado, com seu negócio, tá? Mas pegando uma curva simples de picape, né, a gente tem comportamentos de coleta ao longo do tempo de room nights. Essa curva ela mostra exatamente o comportamento da construção da sua ocupação, da coleta de room nights para uma determinada data de hospedagem, tá? E a gente percebe que ela tem um comportamento muito parecido, né? A coleta de room nights ela é muito parecida, só que num determinado ano, por um acaso o ano atual, para uma X data de hospedagem, a coleta de room nights está muito acelerada desde março. O que esse hotel tem feito? Ele tem aumentado o preço. Ele tem aumentado o preço e, mais do que aumentado o preço, ele revisou ao longo do período suas metas, suas chamadas melhores tarifas disponíveis, tá? O seu pricing ou a sua precificação, né? Ele não ficou engessado. Por quê? Porque ele está analisando o picape, ele está vendo que tem um período que está com um ritmo muito maior, e esse ritmo muito maior consolida também numa possibilidade de área média maior e, consequentemente, num dinheiro em casa, num faturamento em casa para essa data de hospedagem, né? A gente está hoje gerando reservas para uma data de hospedagem ao longo do tempo. É isso que a gente está analisando. A gente tem duas maneiras de ver. A gente tem que ver o pick-up, que é a construção, a coleta de room nights ao longo do tempo, e a gente tem o ritmo, o recorte em relação aos períodos anteriores, né? Como é que está para aquela data de hospedagem estava ontem na mesma consolidação. Isso tudo são gráficos que dentro do Bbook a gente traz para os clientes, tá? Qualquer coisa, a gente vai colocar aqui no chat os nossos links, os nossos contatos, vocês fiquem à vontade para fazer contato, bater um papo com a gente, entender melhor, aprofundar nesse conceito e entender como que a gente consegue automatizar isso tudo. Por quê? O Bbook é um método, o Revenue Management é um método, e o sistema de RM, o Bbook, ele automatiza esses métodos. Ele vai lá e sinaliza para você, olha, fica de olho, porque em determinado período você está tendo uma construção de room nights, uma demanda muito mais aquecida. Então você precisa aumentar seu preço. E muitos dos nossos clientes, depois de entendido o processo todo do nosso robozinho, do nosso algoritmo robotizado, né, da nossa inteligência artificial, eles começam a deixar ele rodar no automático. É mais ou menos assim, tá? Como é que funciona? Eu contratei um funcionário novo, só que é um funcionário robô que trabalha online, trabalha no meio digital. Ele vai ficar extraindo dados e processando dados e analisando automaticamente. Como todo funcionário, depois que passou pela admissão e os treinamentos, né, culturais da sua empresa, você deixa ele trabalhar, produzir e colher os resultados dele, né? Com o Bbook é a mesma coisa, tá? Depois de um tempo que a gente chama, depois da implantação, e aí ele começa a produzir, né? Você vai poder acompanhar ele só no resultado. Praticamente 60%, 50% a 60% dos clientes Bbook deixam rodar no automático. Tem aqueles que gostam de monitorar. Geralmente quem é RM prefere aprovar tarifa e sugerir tarifa. Acolhe algumas tarifas do robô, mas fica naquela, né? O robô não vai me mandar o que eu estou fazendo, é minha área, eu sou RM formado, sou especialista e tal. Enfim, aí já é uma questão criteriosa. Mas gerentes comerciais, gerentes gerais, até proprietários, eles costumam deixar o robozinho desenvolver a sua análise e produzir os seus próprios resultados. Então, voltando a falar sobre a questão da relação, né, da medida room nights em relação à dimensão tempo. Por que eu uso medida e dimensão? Isso são características, né? Medida e dimensão são duas correlações
no qual faz parte da inteligência analítica, da inteligência empresarial, do tal do BI, do Business Analytics, né? A gente sempre tem que lembrar que a gente tem uma determinada medida que a gente quer relacionar com uma dimensão para chegar no indicador de performance. E aqui no método Runite, num primeiro momento, a gente sempre vai estar analisando a medida Runites com relação à dimensão tempo, né? E essa medida traz uma relação, uma apropriação de que ela pode ser maior ou menor. Lembra? Eu estou gerando mais reservas ou estou gerando menos reservas? Poxa, mas no ano passado eu estou com uma coleta maior do que ontem, do que há 3 dias, do que há 7 dias, do que há 30 dias? Ou eu estou com um ritmo maior do que o mesmo período do ano anterior? Né? Isso tudo é uma relação de tempo. Ela está maior ou está menor? E com isso, a gente tem que entender que se o ritmo está maior do que no ano anterior, e se há 3 ou 4 dias, há 7 dias, há 10 dias, eu hoje estou coletando mais reservas para aquela data de hospedagem do que o período de referência, eu estou vendendo mais, a minha demanda está mais aquecida para aquele período. Ou seja, qual que é a nossa tomada de decisão? A gente pode subir o preço. A gente deve aumentar o preço, tá? A gente deve aumentar o preço. A gente não pode ficar com esse preço parado. E aí, é muito fácil quando eu venho falar de aumento de preço para uma data de hospedagem. Vamos falar do lazer. Verão, janeiro, Réveillon, Independência. É muito difícil você entender que no seu verão, vamos falar do seu janeiro, você tem o dia 1º, dia 2, dia 3, dia 4, mas você tem uma segunda-feira, você tem um sábado, você tem um domingo. Vamos sair do verão, que é muito aquecido para o lazer. Vamos ir para agora, né? Outubro. Outubro tem uma segunda, uma terça, uma quarta, uma quinta-feira. É importante a gente entender que a data de hospedagem ela não pode ser caracterizada pela data especial, pelo período fora da curva, vamos dizer assim. A gente tem que lembrar que a segunda é diferente do sábado, seja no corporativo ou no lazer, que a quarta é diferente da sexta, seja no corporativo ou no lazer, né? E você não pode tratar esses dias específicos da mesma forma, ou seja, o seu preço do sábado ele não pode ser o mesmo do preço na segunda, na terça, seja aí trazendo para dimensões mais genéricas, na baixa temporada ou na alta temporada. No seu período mais aquecido ou no seu período menos aquecido. Segunda é segunda. E aí aqui no Bbook a gente tem uma relação de semana. Né? A gente compara a segunda da semana 32 de 2022 com a segunda da semana 32 de 2021, 2020, 2019, 2018. Faz sentido para você? Por quê? Ela está numa mesma época do ano, ela está numa mesma segmentação, ela está numa mesma semana do ano. E aí a gente tem que começar a trabalhar isso melhor, porque você deve e pode ter mais ocupação, você deve e pode ter mais resultado se você diferenciar os dias da semana. Se você começar a trabalhar com mais frequência isso. E aí entra uma outra questão importantíssima, né? Você tem um inventário limitado. A escassez do seu estoque, a escassez do seu inventário por si só já aumenta o preço. Então você precisa entender da sua disponibilidade do sábado para daqui a uma semana, da sua disponibilidade do sábado para daqui a 2 semanas, ou sua disponibilidade da segunda, da terça, da quarta e por aí vai. Tá legal? Então, um primeiro conceito importante e prático, tá? Você precisa diversificar os preços da semana. Você precisa entender sua janela de reservas e precisa diversificar os preços da semana, porque o seu inventário é limitado. E faz total sentido, não tem essa mais, é um tabu que já foi. O cliente entende como você tem excelência gerencial e aumenta o seu preço à medida que seu hotel aumenta a ocupação. Isso é fato. O que ele não entende e não aceita é pagar mais caro com antecedência e na véspera da sua data de hospedagem ou dentro da hospedagem ele descobrir que tem um hóspede que comprou
na véspera ou muito próximo e pagou mais barato. E isso é mais difícil dele entender, tá? Lembre-se, seu inventário é limitado. Pode ter 300 apartamentos, ele vai chegar a 50 apartamentos disponíveis, né? E uma outra importante visão que a gente já falou lá atrás é entender que o mercado, né, que você está inserido tem tudo a ver com a sua precificação. E mais do que isso, se você é a Coca-Cola do mercado, você é o líder de preço, né? Então, se você fica estagnado, quem vem atrás de você, ele tem dificuldade de conseguir subir o preço. Então, para quem é líder de mercado, também flutuar a tarifa, mas por quê? Porque quem está atrás do líder de mercado tem dificuldade quando esbarra. Eu tenho alguns clientes que falam isso: Cristiano, você precisa levar o B-Book para tal e tal e tal concorrente meu. Eu já fui lá apresentar o B-Book para eles, a metodologia de revenue para eles. Por quê? Porque os meus quartos mais baratos vendem, eu flutuo o preço e sobram os quartos mais caros, né? E aí os meus quartos mais caros começam a esbarrar no preço dos quartos mais baratos dele, que eles têm uma qualidade maior por causa do tamanho da propriedade, às vezes, enfim, a gente sabe, localização, etc, 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 não vem ao caso. Mas eu não consigo cobrar mais caro que eles, e aí eu fico limitado. Então, essa relação de mercado com o preço é tão importante quanto a relação da sua capacidade de gerar reservas, de coletar nights em relação ao longo do tempo e da sua disponibilidade, né? Revenue é um método para ser aplicado generalizadamente em todo o destino. Quanto mais, melhor para o destino, mais faturamento para o destino, né? Como que você verifica sua posição no mercado? É muito simples, né, cara? Hoje você tem os sites de reputação online, né, que mostram exatamente quem é que o consumidor está. Ah, tem crítica, mas do mesmo jeito que a flutuação de preço tem que ser para o mercado inteiro, gestão de reputação de marca também tem que ser para o mercado inteiro, tá? Se você não está conseguindo uma nota boa e acha que é melhor que X, Y, Z, fulano, beltrano, concorrente seu, faça um trabalho que ele provavelmente está fazendo. Por isso que ele tem uma nota melhor. Não vou entrar no mérito da reputação, que ela existe tanto no site de reputação, quanto nas OTAs, quanto nos agentes online, mas, porque também isso é um tema para um outro webinar, a gente vai ter um papo com um outro colega nosso aqui de dentro do B-Book, mas o fato é que você consegue definir bem ali parâmetros de que nível na sua cesta competitiva deve flutuar a sua tarifa e até quando, né? Porque é importante isso, tá? Toda essa análise, ela é para o quê? Para definir o nível da tarifa. Você precisa definir o nível da tarifa, né, na sua cesta competitiva. Você tem que entender qual que é o seu mercado, com quem que você está lidando, entender em que nível você está do seu mercado, em que ranking você está do seu mercado, tá? Começar a tratar isso melhor internamente e definir regras para poder sua tarifa flutuar. Dentro do B-Book, a gente tem regras variáveis. Você pode acompanhar um concorrente a X% abaixo ou acima, média de mercado, até determinado nível de ocupação, e depois o seu preço flutuar de acordo com a sua disponibilidade, ou vice-versa. Esses parâmetros são todos automatizados, mas na prática você pode fazer isso manual. Claro, você vai ter um volume analítico infinitamente reduzido, porque a capacidade da automação do B-Book é exponencial, né? Ele faz análises em 1 segundo. Um forecast de 4 meses, que antigamente eu fazia manual na planilha, que eu gastava um dia para fazer para um hotel, o B-Book faz para 1 ano em 3 segundos, tá? Então, assim, 1 ano que eu falo são 365 dias analisados e publicados para poder gerar a tarifa. Você precisa gerar essas regras, né? Na verdade, vamos voltar aqui à prática, né? Atrás de quem que eu devo ficar, se eu não fico atrás de ninguém, e qual é o meu histórico para a minha base tarifária de flutuação. E aí, com isso, eu entender a minha relação de área versus ocupação em relação à concorrência também. E, claro, eu preciso definir um limite mínimo da barra, né? Até onde, e aí vem o conceito de Best Available Rate, que é melhor tarifa disponível. Lembra, é um método, e esse método ele procura entregar
a melhor tarifa na hora certa para a pessoa certa. Quando a gente fala pessoa certa, a gente está trazendo segmentação. Na hora certa, a gente está trazendo a dimensão tempo. E a melhor tarifa é aquela que vai otimizar seu resultado, é aquela que vai trazer mais resultado, é a mais estratégica naquele momento, projetada. Tá? Best Available Rate ou BAR. Você cria os níveis de BAR, tem uma metodologia que a gente chama de Old School, que você cria da BAR 0 até a BAR 10, né? E coloca para cada período do ano um rate de tarifas, e existe uma outra metodologia, o Bbook trabalha com as duas, que é a Open Price, que aí o robozinho vai ficar analisando e vai sugerir as tarifas que melhor encaixam na sua estratégia definida, tá? Mas o mais importante de tudo é você manter uma frequência analítica de tudo isso que a gente conversou, tá? Não dá para fazer isso uma vez e não voltar a fazer, tá? Porque você vai perder dinheiro, tá? A gente conhece casos de hoteleiros que treinou o funcionário foi lá, deixou de fazer e aí ele perdeu muito dinheiro, tá? É uma vez por semana? Então é uma vez por semana. Você vai fazer manual? Então é uma vez por semana. Você vai fazer para 4 meses ou quem então é para 4 meses? O Bbook ele consegue fazer essa análise a cada 3 horas por hora, uma vez por dia, da maneira que você se dedicar a aceitar as análises dele e aprovar, a menos que você deixe no automático, tá? Mínimo de análise de 4 a 6 meses, tá? Não dá para trabalhar. Eu sou corporativo. 2 meses, mas vocês têm que lembrar que o corporativo também vive de grupos, né? Grupos é um outro caso, para um outro webinar, um tratamento totalmente assim. Existem políticas e regras das mais variáveis, onde não dá para a gente citar agora. E por mais que a janela de reservas do corporativo seja muito encurtada, ele vai ter sempre a demanda de grupos. E grupos é de 6 meses para frente. Ninguém fecha um hotel para daqui a um mês, né? Existe, Cristiano. Claro, estou falando estatisticamente. Tá? É muito difícil um grupo fechar num espaço muito encurtado. Tá? Então, a tarifa mínima é de 4 a 6 meses. E aí, por fim, ficar de olho na coleta, a análise é simples, ficar olhando o nível de coleta, procurar a sua cesta competitiva, entender em que nível que sua tarifa está no mercado, galera, isso aí tudo é tela do Bbook, tá? Fica de olho. Precisando, tá ali, é só entrar em contato. A relação da data de criação em relação à data de hospedagem, a gente já falou de janela de reservas, entregando o preço certo para a pessoa certa, na hora certa. E não para por aí, não. Tá? A gente falou lá no início, introduziu, que é um outro tema de um outro webinar, segmentação, quem que é seu cliente, como é que ele compra, quais canais estão distribuindo mais, B2C, B2B, se é corporativo, se é lazer, é coisa virada no raio. Entender distribuição é fundamental, entender quais canais produzem mais, o B2B, quais clientes são os melhores, qual remunera melhor, qual traz uma tarifa melhor, a parte de reputação, vamos para as dicas, vamos fechar nosso negócio aqui com dicas, tá legal? Fique de olho no ritmo de reserva, você está coletando mais ou menos para determinados períodos, para uma data de hospedagem. Faça análises frequentes, não esqueça, tá? A análise ela tem que ter uma frequência. Frequência significa períodos iguais em relação ao tempo, tá? E fique de olho na sua cesta competitiva. Não perca a sua concorrência. E mais, assim, não tenha medo de errar. É fundamentalmente não ter medo de errar. Estratégia não existe a errada. Existe aquela que deu mais resultado e aquela que deu menos resultado. Tá achando pesado? Bbook. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Não é à toa que o Bbook é o melhor sistema de RM do Brasil. A gente é o mais completo, tá? A gente faz isso tudo automatizado. A gente extrai os dados do PMS automaticamente. A gente processa os parâmetros pelos quais você levantou o processo e entrega a melhor tarifa para você, trazendo o melhor resultado. Isso é Bbook. Entre em contato com a gente.